edição do Jornal Super News, nesta segunda-feira, dia 7 de setembro. Vamos ver agora quais são os destaques desta edição. Índia ultrapassa o Brasil em números de casos de coronavírus. Fim de semana de aglomerações em grande parte do país. Rio de Janeiro e Minas Gerais também teve aglomerações no fim de semana, com reabertura de bares na capital. Sócios da cervejaria Baker são denunciados pelo Ministério Público por produção e comercialização de cerveja contaminada em Minas. A previsão do tempo e Universidade Pública de Governador Valadares terá volta às aulas em sistema remoto até o fim do ano. A previsão de aulas presenciais só a partir do ano que vem. Agora, no Jornal Super News. Olá, bem-vindo ao Jornal Super News. A Índia já ultrapassou o Brasil em números de casos de coronavírus. O país segue atrás agora apenas dos Estados Unidos, com seus mais de 6 milhões e 300 mil casos confirmados de coronavírus. A Índia tem, num total, mais de 4 milhões e 200 mil casos de coronavírus. O Brasil segue em terceiro lugar agora, com mais de 4 milhões 137 mil 722 casos, com cerca de 126 mil mortes provocadas pela doença, seguido da Rússia e do Peru. Feriado prolongado de 7 de setembro, que se viu Brasil afora, foram muitas aglomerações. Uma grande parte delas se deve, a esse feriado prolongado. No Rio de Janeiro, praias ficaram lotadas. Aqui em Minas, que desde a semana passada já reabriu bares e restaurantes e estendeu o horário de funcionamento de bares na capital no período noturno, o que se viu por lá foi muita movimentação. Grande parte dessa movimentação se deve também ao calor que tem feito por aqui em grande parte do país. Mas nada justifica a falta de cuidados com o coronavírus, que devem continuar acompanhando os brasileiros por um bom período. E uma boa notícia para nós é que, segundo um consórcio de veículos que também acompanha os números de coronavírus aqui no Brasil, houve a redução da média móvel de mortes. Isso significa que o número de mortes tem caído em grande parte dos estados brasileiros, com a redução de casos em alguns desses estados, mas que ainda exige-se cuidados. Aqui em Minas Gerais, o estado já passa de 5.800 mortes por coronavírus e mais de 234 mil confirmações. O grande gargalo agora aqui no estado de Minas Gerais tem sido os casos nas cidades do interior, que vem tendo um aumento vertiginoso nos últimos dias. A Secretaria Estadual de Saúde pede que as medidas de prevenção continuem sendo tomadas pela população para se evitar o aumento de casos de coronavírus. Agora, um outro destaque aqui do estado: o Ministério Público de Minas Gerais denunciou os sócios da empresa Baker, produtora e comercializadora daquela cerveja Belo Horizontina, pela morte de pessoas em decorrência do consumo da bebida. Essa denúncia foi feita na última sexta-feira. Foram 10 pessoas denunciadas pelo Ministério Público de Minas Gerais no caso de contaminação de cervejas da Baker e pela morte de consumidores. Na denúncia enviada à Justiça, o Ministério Público argumenta que os donos sabiam que o produto poderia estar contaminado e que 3 sócios da empresa familiar venderam chopp e cerveja adulterados pelo uso de substância tóxica no seu processo de produção. Segundo o Ministério Público, 7 engenheiros e técnicos encarregados da fabricação da bebida também sabiam que estavam fabricando o produto que poderia estar adulterado. A venda e distribuição dessas bebidas teriam ocorrido entre 2018 e 9 de janeiro de 2020, na sede da cervejaria Três Lobos, na capital mineira. O Ministério Público sustenta ainda que os crimes foram comprovados por laudo pericial da Engenharia da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística produzido com base nos lotes e tanques da cerveja.
além dos laudos toxicológicos e de necrópsia das vítimas. O consumo da cerveja e do chopp contaminado provocou a morte de pelo menos 10 pessoas, além de provocar lesões corporais gravíssimas em outras 16. Uma testemunha também foi denunciada por apresentar declarações falsas no decorrer do inquérito policial. A pena para os sócios proprietários e para os responsáveis técnicos varia de 4 a 8 anos de reclusão, ainda acrescida da metade pelas lesões corporais e em dobro pelos homicídios para cada uma das vítimas. Daí alguns dos envolvidos poderão responder de forma culposa pelas lesões e pelas mortes, provocadas aí em decorrência da doença. E alguns deles não teriam registros nos órgãos profissionais para exercerem as atividades. Isso tudo pode render penas de 1 a 3 anos e 2 meses de reclusão para os envolvidos. Agora, a previsão do tempo: o Brasil todo está passando por uma onda de calor, mas chove em algumas áreas do sul, norte e litoral nordeste. Em grande parte do Brasil predomina o tempo seco, sem possibilidade de chuvas nas áreas central e também no sudeste. Chove no sul, norte e no litoral do nordeste. Em Minas Gerais, o tempo seco predomina por aqui, também sem possibilidade de chuva nos próximos dias. Na região do Rio Doce e do Mucuri, os ventos vindos do litoral ajudam a amenizar um pouco as altas temperaturas que têm sido constante nos últimos dias por aqui. Em Governador Valadares, as mínimas chegam a 17 e 18 graus. As máximas passam de 32 graus, podendo chegar a até 33 graus neste início de semana, com predomínio de tempo parcialmente nublado na cidade, sem previsão de chuva. Agora vamos falar de notícia aqui de Governador Valadares. A Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem o seu polo aqui na cidade, anunciou o retorno das aulas em sistema remoto a partir do dia 21 de setembro. Os alunos só devem voltar a ter aulas presenciais a partir do ano que vem, em uma data que ainda não foi definida. Porém, a partir do dia 21 de setembro, os alunos terão início às aulas virtuais. Um portal exclusivo para esse assunto foi criado para explicar melhor como funcionarão as aulas virtuais nas plataformas de ensino, que são Google para a sala de aula e a plataforma Moodle. Através desse site, os alunos podem consultar o calendário de aulas, as perguntas frequentes e ter acesso ao material de apoio. As dúvidas devem ser enviadas para o e-mail faleconosco@ufjf.edu.br. Pois aí, a Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui em Governador Valadares, também orienta que os alunos procurem maiores informações nas redes sociais oficiais da universidade. Lembrando que grande parte desses alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora aqui na cidade são de outras cidades, de outros estados até, e com isso, com a pandemia que está ocorrendo aqui, não há previsão da volta às aulas presenciais. O ensino remoto agora será ofertado a partir do dia 21 de setembro. Grande parte desses alunos, com a suspensão das aulas presenciais, retornaram para suas cidades natais aí ao longo desses últimos meses, o que gerou também um impacto econômico aqui na cidade, visto que grande parte desses estudantes movimentam a economia local aqui da cidade, seja no dia a dia ou também nas questões relacionadas, aluguel de imóveis, entre outros. Com isso, para não terem duas despesas, esses alunos, alguns desses alunos retornaram para suas cidades respectivas, gerou esse impacto econômico, mas agora eles terão também um outro desafio, que é o da conexão com essas aulas virtuais, visto que no interior do Brasil a gente sabe as dificuldades técnicas que temos em relação ao fornecimento de internet. Então chegou a hora aí das empresas de internet reforçarem nessas cidades interioranas aqui da região e de outros estados também, e essa ampliação da qualidade da internet ofertada para que esses alunos também não sejam prejudicados por isso. Hoje, dia 7 de setembro, terminamos o jornal falando do Dia da Independência do Brasil. Hoje é um dia atípico em relação aos últimos anos,
quando milhões de pessoas estariam nas ruas manifestando seu orgulho à pátria. Esse ano, devido à pandemia, foi tudo diferente, né? E resta-nos a homenagear o nosso país através das redes sociais e mantendo no dia a dia as premissas básicas para que realmente sejamos independentes. No nosso canal do YouTube, no canal Super News, você acompanha entre fatos e fotos da história desse processo de independência. Alguns fatos históricos mostrados em fotos que estão em um vídeo disponibilizado hoje em nosso canal, e você vê um pedacinho dele aí agora com a música do hino nacional, né, que celebra a nossa independência nesses 198 anos já que se passaram. A gente se encontra na próxima edição do Jornal Super News. Acompanhe também no nosso Instagram a nossa programação de segunda a sexta-feira. Tem plantões também sábados e domingos, trazendo notícias urgentes para você ficar por dentro de tudo que acontece. Ficamos por aqui, até a nossa próxima edição.